Paz do Senhor para todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa EBD Online. Deus abençoe tua vida. Quero agradecer ao nosso pastor, presidente Roberto José dos Santos, como também ao nosso evangelista Renato Torres. E agradecer a você também que está nos assistindo. Você que todo domingo tem ensinado ou tem aprendido lindas lições na Escola Bíblica Dominical. Hoje eu vou apresentar para vocês a lição dos jovens. Este trimestre nós temos o tema O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. A lição de hoje é a última lição do trimestre, lição 13. Vamos falar sobre a Santa Ceia, sobre o amor e sobre a ressurreição. Eu espero que você tenha estudado bem a lição durante a semana e continue estudando, porque Deus tem coisas tremendas para te revelar. O primeiro tópico da nossa lição é sobre a Santa Ceia. A Ceia do Senhor. Paulo, ele dá algumas orientações a respeito da celebração da Ceia do Senhor. O que é que estava acontecendo? Lá em Corinto, como em toda a igreja primitiva, existia uma ceia, uma refeição chamada ágape. E o objetivo dessa refeição era a comunhão entre os crentes primitivos. Algum tempo depois, essa refeição se uniu à Ceia do Senhor, tornando assim um único evento. Só que estava tendo vários problemas. Coríntios é conhecida como a igreja com dissensões, inveja, contenda. Dissensão significa discrepância. E não era diferente também na Ceia do Senhor. Tinha aqueles que chegavam mais cedo, então iam logo cear, Paulo os repreendeu. E tinha aqueles mais abastados, mais afortunados, que aí faziam uma santa ceia tremenda, diferente e afastado, separado dos menos favorecidos. E muitas vezes não tinham nem o que comer. E aí o apóstolo Paulo os repreendeu. Na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 21, ele chega a repreender, dizendo: enquanto uns passavam fome, outros ficavam até embriagados. Então a gente consegue observar a desigualdade social, a desigualdade econômica naquela época. Para alguns, e até eles se justificavam, porque para o pecado sempre se arruma desculpa, não querer dividir o pão com aqueles que estavam passando necessidade. Aqueles que passavam fome e aqueles que na Ceia do Senhor tinha tanta abundância que até ficava embriagado. E Paulo os repreende no versículo seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 22. Ele diz: ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm nada. Que vos direi? Certamente não vos louvo. Certamente alguém afortunado que celebrava a ceia do Senhor com muita abundância ainda queria receber elogio. Olha aí, tá vendo como eu faço a ceia do Senhor? Este momento. E na verdade, essa pessoa que precisava de tanto elogio, de tanto louvor, ela não fazia o que a palavra de Deus mandava. Repartir o pão com aqueles que têm fome. Será que hoje é diferente? Será que isso também não se aplica nos nossos dias atuais? O que a igreja tem feito? E aí o apóstolo Paulo lembra muito bem para os irmãos daquela época, no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Você pode até ficar pensando, a igreja do Senhor naquela época não sabiam ainda celebrar a ceia do Senhor? Vejam bem, os evangelhos sinóticos
que são aqueles três, que são bem parecidos, por isso são chamados de Evangelho Sinótico. Mateus, Marco e Lucas ainda não tinham sido escritos. E eles, todos esses três evangelhos, eles descrevem, eles narram muito bem a Santa Ceia do Senhor, que foi a primeira Santa Ceia de Jesus com seus discípulos. E a próxima ceia, Jesus disse que só celebraria com seus discípulos lá no reino do Pai Celestial. Lembrando que aquela foi a primeira ceia que Jesus celebrou com os discípulos e a última Páscoa. Porque ali a Páscoa, a celebração daquela Páscoa com cordeiro assado, com ervas amargas, com o pão sem fermento, aquela liturgia encerrou. E o Senhor Jesus introduziu a Santa Ceia. E Paulo estava dizendo, o que eu vos entreguei é o que eu recebi do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o repartiu. O Senhor Jesus, dando graças, o repartiu. E disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Fazei isso todas as vezes que comeres em memória de mim. Então, o pão é símbolo do corpo de Jesus, que foi repartido por nós. Celebrar a ceia é celebrar este momento de reflexão. É uma viagem no tempo, onde você volta pelas ruas de Jerusalém, mesmo sem nunca ter ido, e você imagina Jesus levando aquela cruz, saindo da cidade de Jerusalém e sendo crucificado no Gólgota, no lugar da caveira. E semelhantemente, também depois de cear, Jesus tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança. A nova aliança, o suco de uva, se tornou agora o símbolo do sangue de Jesus, que foi vertido por nós. E o Senhor Jesus ainda diz, e tendo dado graças, disse, semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E ali o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia, o pão que representa o corpo de Jesus, que foi partido por nós, e o suco da uva, o vinho, que simboliza o sangue de Jesus. Então nós podemos imaginar na Santa Ceia o sangue do Senhor Jesus sendo vertido ali na cruz do Calvário, jorrando em sua face, em seu peito, em seus braços, em seus pés. Sangue inocente. Nós fazemos uma viagem e vemos o Filho de Deus clamando com grande voz, Deus meu, por que tu me desamparastes? Naquele momento, Jesus estava atraindo sobre si o pecado de toda a humanidade e o perfeito Filho de Deus, que sempre vivia em comunhão com Deus, a comunhão foi interrompida porque Deus é santo. Onde o pecado está, Deus não pode estar. E naquele momento, Jesus estava trazendo o roubo, o assassinato, a maldade, a impiedade de toda a humanidade, de todos aqueles que crê no seu sacrifício e que o recebe como seu Salvador. Naquele momento, o Senhor Jesus bradou em grande voz e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Está tudo consumado significa que está tudo pago. Jesus pagou com preço de sangue. E neste momento da Santa Ceia, nós nos lembramos sempre, continuamente. Existe a tristeza, mas também existe a alegria. Porque em Hebreus 9:22 a palavra de Deus nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se o sangue do Senhor Jesus não fosse vertido, derramado na cruz, o meu pecado, o seu pecado, não poderia ser remido. Você não poderia ser salvo. Você não poderia ganhar vida eterna e entrar na Cidade Santa pelas portas. Portanto, professor, incentive aos seus alunos da escola dominical,
se eles ainda não tiveram encontro com Cristo, a ter esse encontro com Cristo, a recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, para que eles possam também celebrar a ceia do Senhor. Todo membro em comunhão com Deus da nossa igreja poderá celebrar a ceia do Senhor. Incentive também para que eles possam participar do batismo em água, para serem sepultados com Cristo e ressuscitar, porque o nosso Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele não está morto, ele ressuscitou e está bem vivo nos céus. E é ele quem intercede por mim e por você. Então, celebrar a ceia é celebrar a morte e ressurreição do Senhor. Quanto mais você medita nisso, mais o seu coração se enche de gratidão, se enche de alegria, porque como Ele é, nós o veremos e seremos semelhante a Ele. A libertação do pecado consiste na morte do Senhor Jesus. Durante a ceia, Paulo também incentiva a igreja a fazer o autoexame preventivo para não ser condenado com o mundo. Celebrar a ceia do Senhor é celebrar a sua morte e a sua ressurreição. Porque muitos dos crentes, e talvez até nos dias atuais, precisam fazer um exame, uma autoavaliação. Eu sei que muitas vezes a gente gosta de avaliar, a gente gosta de analisar o nosso irmão, apontar os seus defeitos, os seus erros. Dizem até que o ser humano, ele consegue muito bem ver os erros que ele praticou no passado. Ele não consegue ver bem os erros que ele está praticando no momento. E aí o apóstolo Paulo incentiva a cada um, antes de comer o pão e beber o vinho, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse vinho, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Então tinham muitos que não conseguiam nem olhar para si mesmo para ver os seus erros. Eles utilizavam a desculpa, as filosofias, a gente estudou até na lição 10, que muitos até se juntavam com a meretriz para satisfazer os seus desejos carnais, pensando de forma errada, que eles podiam fazer o que bem quisesse para sentir prazer. Você sente prazer fazendo o quê? Cantando? Então bora cantar. Você sente prazer como? Passeando? Então vá passear. Você sente prazer como? Muitas vezes fazendo até coisas erradas. Ah, você é liberto, isso aí não vai contaminar o seu espírito. E o apóstolo Paulo pediu para que eles parassem e começassem a se avaliar. Em vez de estar avaliando o outro e o pecado do outro, ele a avaliar a si mesmo. Porque se o homem examina-se a si mesmo, nós somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenados com o mundo. Então, na hora da Santa Ceia, é o momento não só de você celebrar a morte do Senhor Jesus na cruz, mas também parar e olhar para você. Pare de olhar para o outro. Olhe para você, o seu comportamento, as suas atitudes, os seus desejos, como tem sido, e levar isso aos pés de Cristo. Aproveite naquele momento da Santa Ceia e crucifique o velho homem. Crucifique o seu velho homem na cruz. Não permita que ele saia. O apóstolo Paulo disse: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa velha natureza. Quem você é de verdade? São os seus desejos, as suas vontades. E essas vontades, quando são carnais, precisam ser crucificadas constantemente com o Senhor Jesus na cruz. Então, na ceia, o participante deve ser crucificado. O item 2 da nossa lição é um item muito importante, fala sobre o amor.
Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Deus, o Deus Pai, deu prova que ama você. Deixe claramente para o jovem que Deus o ama muito. E Ele não só o ama, mas Ele provou que ama cada um dos jovens quando Jesus morreu na cruz, quando Ele deu seu Filho para morrer por mim e por você. Então, depois do capítulo 11, tem o 12, nós vamos para o 13. É o ponto 2 da nossa lição. O versículo 13 fala sobre o amor, o poema do amor. Talvez seja o poema mais lido, mais citado, porém pouco vivido, porque fala sobre o amor. Fala das características do amor. A igreja, ela deve ser um lugar de amor. Quando a igreja se torna um lugar de amor, é um ambiente acolhedor, é um ambiente seguro. O seu lar, o seu trabalho, a sua vizinhança, quando existe amor, se torna um porto seguro para todos aqueles que estão nele. A igreja também deve ser um lugar de amor. E quando é que nós precisamos desse amor? São nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pelo contexto, nós entendemos que todos aqueles problemas que existiam na igreja da cidade de Corinto era falta de amor. Paulo, ele começa a perceber que o ciúme, a inveja, a intriga, as dissensões não são as porventuras carnais? E qual era a solução para toda aquela crise que a igreja passava? O amor. E aí o apóstolo Paulo se dedica a falar sobre o amor. Nós sabemos que os dons espirituais, os dons ministeriais, os serviços são muito importantes para a igreja do Senhor. Mas nós sabemos também que esses dons acabarão. Os ministérios cessarão. Mas o que vai permanecer é o amor. E o interessante é que o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele falou também muito sobre o amor. Amai-vos uns aos outros. O próprio Senhor Jesus também falou. Amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. E o interessante é que João, ele disse: se você não ama seu irmão, você está em trevas. Se você diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, você está em trevas. Se você não ama Deus, se você não é capaz de amar seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus que você nunca viu? E um dos mandamentos do Senhor, o primeiro mandamento, inclusive, nele se resume todos os mandamentos do Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que o Senhor pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que o ames, que o louves, que o sirva com todo o teu coração e com toda a tua alma. E, semelhantemente a este, é amar ao teu próximo como a você mesmo. Geralmente, para outra pessoa, nós queremos justiça, queremos que ele seja punido. Mas para nós, a gente quer clemência, quer misericórdia. A gente até enche a boca, Deus é justiça. Mas quando é para nós, Deus é amor. A gente logo se lembra que Deus é amor. Então, faltava essa prática na vida dos coríntios. E o interessante é que a igreja, lá em Corinto, ela exercitava muitos dons. Tinha muitas manifestações dos dons espirituais. Os dons das variedades de língua, da interpretação de línguas, das profecias. Mas o que faltava na igreja? O amor.
Os dons sem o amor, o apóstolo Paulo diz que não vale absolutamente de nada. Paulo deixa claro isso, que os dons sem o amor não valem nada. E como é que você sabe que você tem um amor, que você tem o amor de Deus? Você pode até dizer que para algumas pessoas é muito difícil amá-la, mas Deus as ama, e as amas com amor eterno, como diz lá em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei, com muita benignidade te atraí. Então, para aquelas pessoas que você não consegue amar, para aquele irmão que você não consegue olhar, para aquele vizinho que só a misericórdia, o que você deve fazer é levantar suas mãos em oração e pedir para que o amor de Deus venha do céu, entre na sua mão e chegue até o seu coração e você passe a amar aquelas pessoas com o amor de Deus. E a palavra de Deus deixa bem claro as características do amor. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, e ao começar do versículo 4. Diz assim, algumas características do amor, que aí você vai analisar e vai ver se você tem essas características. Porque muitos acham que amor é um sentimento. Quando acontece alguma coisa, você fica boa, você fica alegre. Quando acontece alguma coisa ruim, você fica triste. Será que sentimento é um amor ou é um comportamento? É uma atitude? Jesus disse, amai-vos uns aos outros. E como deve ser esse amor? Fingido? Visando interesse? Não. A palavra de Deus nos diz que o amor ele é prestativo, ele é paciente, não é invejoso, não se ostenta, não é orgulhoso, não é inconveniente, não se irrita, não guarda rancor, não tem prazer na injustiça, tem prazer na verdade. Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Havendo línguas cessarão, havendo profecias desaparecerão, mas o amor é perene, ele jamais passará. 1 Coríntios 13, de 8 até 13. Então, os serviços passarão, porém o amor vai acontecer. Mas para ter um amor com todas essas características, e aí o professor da escola dominical, ele precisa, ou a professora da escola dominical, precisa ler esse texto com os alunos. Ler as características do amor. É importante ler junto com os alunos, ou eles devem ler também individualmente ou em grupo, mas é importante eles lembrarem, porque quando eles forem casar, ou até mesmo noivo, ou com sua namorada, ou com seu namorado, eles devem lembrar que o amor não se irrita, que o amor sofre, que o amor é paciente, que o amor não arde em ciúme, que o amor não gosta de mentira, que o amor ele fala a verdade. E aí é importante ele estar lendo e alimentando a sua alma, enchendo a sua alma com o amor de Deus. Não aquele amor que só pensa em satisfazer os seus prazeres carnais, porque era esse amor que muitos coríntios buscavam, o puro prazer carnal. Mas o Senhor Jesus, ele traz para mim e para você o amor verdadeiro, o amor de Deus. Mas só tem esse amor quem tem maturidade espiritual. O amor é o DNA de Deus, que prova a paternidade divina na sua vida. O verdadeiro amor nós só encontramos nos filhos de Deus. Se você ainda não se tornou filho de Deus, entre para a família de Deus. E aí, quando você entra para a família de Deus, você se torna filho por adoção, né? Fazendo parte da família de Deus. E aí você agora vai crescendo, você vai amadurecendo, e aí você vai incorporando. Interessante que maturidade espiritual não tem nada a ver com o tempo de crente, porque tem muitos crentes que já têm muitos anos, mas não conseguiram ainda viver esse amor. O novo convertido, quando aceita Jesus, ele não tem ainda maturidade espiritual. Ele ainda pode não estar enquadrado. Meu Deus, tem tanta coisa aqui. Paciente, benigno, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Aí ele vai crescendo para o Senhor. Então você consegue ter este amor de Deus, quando você tem maturidade espiritual para viver essa característica.
E o apóstolo Paulo fala sobre a fé, sobre o amor. Ele fala sobre a esperança. A nossa esperança é a volta de Jesus. A nossa fé é no Filho de Deus para sermos salvos. Mas esses atributos que o crente tem, fé, esperança e o amor, o maior deles é o amor. O cantor e compositor Oséias de Paula, ele escreveu sobre o amor. E eu gostei muito do hino. O hino dele diz que o amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei, disse Jesus. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. E o compositor, ele se estende, ele diz que o amor é tudo. Quer ser feliz? Feliz é quem ama. Não há barreiras para conter suas chamas. O amor é bálsamo nessa triste vida, mas o amor é paz, o amor é mais, o amor é vida. E esta vida e este amor, Jesus quer trazer para o teu lar, para o teu futuro lar, para o teu trabalho, no teu colégio, aonde você estiver. O amor é tudo. Olha a prova do amor de Deus, a Santa Ceia que nós celebramos. A prova do amor de Deus, por mim e por você, quando o seu corpo foi partido por nós e o seu sangue foi derramado na cruz. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus não ficou morto. O Senhor Jesus ressuscitou. É o terceiro tópico da nossa lição, sobre a ressurreição. Os crentes em Coríntios tinham muitas dúvidas a respeito da ressurreição, até o ponto que o apóstolo Paulo chegou para eles e disse o seguinte: olha, pessoal, se não há ressurreição, aqui, 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 16. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vocês permanecem no pecado. Naquela época, a doutrina da ressurreição, para alguns era até difícil, dentro até da igreja primitiva, daquele local ali. Você lembra também que em Éfeso, quando o apóstolo Paulo chegou lá na cidade de Atenas, ele viu vários altares e tinha um altar que era o Deus desconhecido. Aí Paulo teve uma oportunidade e aí ele pegou essa brecha e disse: vocês adoram vários deuses, mas eu vi um altar de vocês, o altar do Deus desconhecido. É esse Deus que eu vos anuncio. Ele começou a falar do Senhor Jesus. Começou a pregar do Senhor Jesus e todo mundo ficou atônito lá, prestando atenção, ouvindo. Principalmente os gregos que estavam ali, os sábios, interessados. Mas quando Paulo falou sobre a ressurreição, eles pararam de ouvir. Não se interessaram porque eles não acreditavam na ressurreição. E não eram só eles. Lembram que entre os judeus existiam uma seita, os fariseus e os saduceus. Pronto, a seita dos saduceus não acreditavam também em ressurreição. Então era muito comum essa doutrina da ressurreição. Até hoje em dia, alguns não acreditam na ressurreição. Acreditam em reencarnação. Bem, ou uma coisa ou outra. Porque não existe, de acordo com a palavra de Deus, reencarnação. Só existe ressurreição. Aos homens estão ordenados morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então o apóstolo Paulo levou eles a refletir. Vocês são seguidores de Jesus? Somos. Vocês creem em Jesus? Nós cremos. Então você crê na palavra dele. Se você é um cristão autêntico, você acredita na ressurreição. Você acredita na divindade de Jesus. Você acredita que Jesus não só morreu, mas também ele ressuscitou. E ele está bem vivo à destra de Deus. Então você realmente é um seguidor de Cristo. Você é um cristão. Mas se você não acredita em ressurreição, acredita em reencarnação, então você não segue os ensinamentos de Cristo. Logo, Paulo falou isso. Se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vocês continuam nos seus pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão.
E aí, no versículo 18, ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha só, porque o que Deus preparou, quando o seu corpo for ressuscitado, se você morrer, ou seu corpo for arrebatado para você ir ao encontro do Senhor Jesus, o que Jesus preparou para você, os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, tudo que é precioso que o Senhor Jesus preparou para mim e para você. Então a palavra de Deus diz que nós teremos 100 vezes mais e, por fim, a vida eterna. E os crentes lá ainda tinham uma outra dúvida a respeito da ressurreição, mas o apóstolo Paulo foi muito claro em relação a esta questão. Qual era a outra dúvida que eles tinham? Eles imaginavam, se o Senhor Jesus vier e nós ainda estivermos vivos, porque eles criam, até Marta, lembra? Senhor, eu creio que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Então eles sabiam que aqueles que dormiram crendo no Senhor Jesus iriam ressuscitar, mas os que estavam vivos, o que iriam acontecer com eles? E aí o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso. E ele disse, olha, eu digo a vocês um mistério. A eles, realmente é um mistério. Quem tem dúvida, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E aí, lá até em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo explicou muito bem isso, como explicou também para os coríntios. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E junto nos encontraremos com o Senhor nas nuvens dos céus e estaremos para sempre com o Senhor. E ele ainda manda, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então os mortos ressuscitarão, terão seu corpo transformado, e os que estiverem vivos serão arrebatados e também receberão esse corpo transformado. Vamos nos encontrar nas nuvens dos céus. Provavelmente é ali que vai ser o tribunal de Cristo, onde você vai ser julgado pelas suas obras. Se são de palha, o fogo vai devorar, se você fez só, para se exaltar, ou se suas obras vão ser aprovadas pelo fogo. Porque quando Jesus levar para o céu, não pode ter decepção, Você não vai ficar triste. Eu ia tanto para a igreja, mas eu fazia tudo para aparecer, cantava, pregava, ensinava, e minhas obras foram reprovadas pelo fogo. Aí lá no céu Jesus não quer ninguém descontente, quer todo mundo contente. Provavelmente o tribunal de Cristo vai ser lá nas nuvens dos céus. E como o Senhor é todo poderoso, ele sabe tudo, A internet lá, os backups estão todos em dias. O interessante também é que como vai ser esse corpo? O apóstolo Paulo explicou também para cada um deles. Vejam, em 1 Coríntios 15 e o 41. O apóstolo Paulo começa a explicar como seria a transformação. E ele faz até uma comparação com o grão. O grão da semente, o grão de trigo ou de qualquer semente, primeiro ele tem que morrer. Depois que ele morre, é que a planta nasce e produz muitos frutos. Então o apóstolo Paulo deixou bem claro para ele que o nosso corpo mortal seria semeado, mas ressuscitaria um corpo imortal. Eu sei que nesse período agora da pandemia, o Covid-19 tem ceifado muitas vidas, apesar do distanciamento social, do uso de máscara, de lavar as mãos, mas nós sabemos que a morte tem entrado em várias casas, em várias famílias e tem entristecido milhares de famílias. Mas eu quero te dizer, se você perdeu um ente querido, se você perdeu um amigo, se você perdeu uma pessoa muito próxima a você, se essa pessoa ela morreu com Jesus no seu coração, não se preocupe. Sabe por quê? De acordo com o versículo 15, falando sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo disse,
vai semear em fraqueza, mas esse corpo ressuscitará em poder. Você levou lá para o cemitério e semeou aquele corpo em fraqueza, mas ele vai ressuscitar para se encontrar com Jesus em poder. Aquele corpo corrupto, cheio de pecado, né? Porque nós somos pecadores, foi semeado, foi sepultado, mas vai ressuscitar um corpo incorruptível. Vai ser semeado um corpo natural, mas vai ressuscitar um corpo espiritual. Vai se ressuscitar um corpo em desonra, mas vai ressuscitar um corpo em glória. Então, isso aqui que é corruptível, por que você é passível de corrupção? Eu sei que a gente critica muito quem tem uma vida, mas as falhas, a fraqueza é do homem. Esse corpo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Este corpo aqui que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O Senhor Jesus venceu a morte. E nós venceremos também. Aí o apóstolo Paulo ainda diz no versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória. É vitória sobre o pecado, é vitória sobre a morte, é vitória sobre a tentação. E o apóstolo Paulo agradece a Deus, mas é por sua força? Não. Através de quem? Jesus. Através de Jesus. Jesus ganha todas as nossas lutas, todas as nossas batalhas. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte, mas ele vai ser derrotado. E como vai ser o nosso corpo? Né? A gente já viu que vai ser imortal, incorruptível, vai ser de glória, vai ser de poder. Então, aquele ente querido, aquele seu amigo que você sepultou, se alegre, porque ele vai ressuscitar um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo de poder e um corpo de glória. E muita gente até pensa, né? E até diz, não, lá no céu vai ser tudo igual. Será que vai ser lá no céu tudo igual? Tudo igual? É uma dúvida que a gente tem. O apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios 15:41, disse assim, ó, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, a outra a das estrelas, porque até entre as estrelas, há estrelas diferente de esplendor. Então, uns vão resplandecer como o sol, aqueles que ensinam, resplandecerão no firmamento como o sol, segundo Daniel. Outros vão resplandecer como a lua, outros vão resplandecer com as estrelas. E as estrelas, ó, cada uma resplandece de forma diferente. Então, não queira ser estrela, não queira ser astro nesta terra, porque toda honra e toda glória será sempre para o Senhor Jesus. A nossa ressurreição é o destino final dos crentes salvos. A cruz é quem nos garante esta vitória, a cruz do Senhor Jesus. Você sabe que a cruz para os gentios era um símbolo de humilhação e de tortura. Para os judeus era símbolo de maldição. Mas para mim e para você é um símbolo de redenção, de salvação. Veja que coisa maravilhosa. Porque Jesus sofreu a humilhação da cruz, Jesus sofreu toda aquela tortura, Jesus sofreu a maldição. Porque maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Realmente. Porque a dor e o sofrimento são cruciais. Mas para nós, o símbolo da cruz. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, eu tenho motivo para me alegrar na cruz, e você tem também. Então, vamos incentivar a cada um tomar a sua cruz e continuar seguindo a Jesus. Que o nosso Deus possa aplicar as verdades da sua palavra no seu coração. E o último versículo do capítulo 15 de Paulo é um versículo que é tão querido na igreja. Portanto, meus amados irmãos, meus amados jovens, sejam constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz para o Senhor, Deus vai te recompensar. Não é vão. Qualquer coisa, por mais simples que seja.
Então continue sempre servindo ao Senhor. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.